Ok, pessoal? Então, a partir de agora, a gente vai para o segundo método cirúrgico. Nós falamos do primeiro, é um método, um dos mais simples que a gente tem para falar, né? Na verdade, é o mais simples dentre todos os métodos cirúrgicos que a gente tem para se optar. E em seguida, a gente vai para um método bem mais invasivo e também mais complicado, que consiste aí na fetotomia, como vocês podem observar. A fetotomia ela é definida como o processo de fragmentação do feto no interior do útero de uma mãe. Então, basicamente, o que eu vou fazer na fetotomia é cortar, fatiar mesmo aquele feto dentro do útero da mãe, porque ele já está inviável e não consegue se fazer a retirada do interior do útero dela. Algumas situações de campo requer esse tipo de intervenção. Em pequenos animais isso não é feito, já em grandes animais pode ser feito também. O pré-requisito básico e mínimo que a gente tem que ter em mente para se optar por esse método, já que é um método muito invasivo, é a morte fetal. Então eu preciso ter constatado a morte do feto primeiro para que eu faça a fetotomia dele. Então eu não vou cortar um feto no interior do útero de uma mãe caso ele não esteja morto. Se eu observar que ele está próximo à morte, que ele está muito debilitado e que realmente não vai ter jeito de salvá-lo, mas eu pelo menos quero salvar a mãe e eu não tenho condições de fazer uma cirurgia de cesariana, por exemplo, naquela situação, a gente induz a morte do feto através da secção de jugular rápida ou mesmo a ruptura do cordão umbilical no interior do útero da mãe. Então, rompe o cordão umbilical, que é o ponto de conexão entre mãe e filho, não vai mais haver trocas fisiológicas, não vai haver mais trocas gasosas, ele vai vir a óbito. Tá? Ele vai terminar de vir a óbito no interior do útero da mãe ainda. Depois de eu constatado, então, a morte do feto, aí sim eu parto para a fetotomia, para a realização dessa técnica. Lembrando que é uma das últimas opções que a gente faz no dia a dia. A gente só faz quando realmente seja necessário, quando eu não consigo intervir de outra forma. Aí a gente pode optar pela fetotomia. Para a execução dessa técnica, então, a gente vai precisar de um equipamento. O equipamento ele é chamado de fetótomo. Tá? A gente tem diferentes modelos desse equipamento. Então, aqui são 3 modelos que a gente observa que existem no dia a dia para se fazer a técnica. Aqui no nosso país, o modelo mais utilizado é o Taigsen. Esse Taigsen é o modelo que custa em cerca de R$ 1.900, mais ou menos R$ 1.900. E... Mas basicamente todos os modelos eles têm a mesma ideia. Tá? O que eu preciso é do fetótomo e de um fio de serra. Esse fio de serra tem que ter no mínimo aí 6 metros de comprimento para a gente trabalhar de uma forma bem tranquila e adequada para fazer os movimentos de cortes do corpo do feto. Tá? Então o fio de serra ele vai estar apoiado aí no apoio de mãos para fazer os movimentos de serragem e assim como vocês provavelmente viram na disciplina de cirúrgica de grandes animais, com amputação de dígito, a ideia é a mesma. O fetótomo ele é inserido no interior do útero da mãe e ele vai ser montado dessa forma aqui, ó. Então passa-se o fio de serra por uma das hastes do fetótomo no interior, é uma haste oca, né? É um cano oco de metal. Depois faz uma laçada na ponta dele e volta pelo outro cano, tá? Do próprio fetótomo. Daí lá na outra extremidade a gente mantém o apoio de mãos para fazer os movimentos de serragem e essa laçada que ficou formada aqui na ponta é a laçada que vai ser passada ao redor das estruturas do feto que eu quero fazer esse movimento de serragem das estruturas dele, tá bom? Então, basicamente o fetótomo ele consiste aí nessas partes e possui essa estrutura dentre todos os modelos que a gente tem. Para a execução da técnica, nenhum inexperiente, leigo ou nenhuma pessoa que não tenha conhecimento ou prática na execução dela pode ser recomendada a realização. Então, não façam caso não tenham segurança e não recomendem também a execução da técnica para leigos, pessoas que não têm o conhecimento. Como é um procedimento muito invasivo e cruento, existem riscos inerentes ao animal, a quem está executando, caso não consiga fazer da forma correta.
tá bom? Então, para executar os pré-requisitos básicos é ter paciência, é ter o conhecimento certo da execução da técnica, é ter habilidade para se fazer todas as manobras possíveis de correção e passagem dos fios, e não comprometer a mãe, a viabilidade do órgão reprodutor daquela mãe também, existem riscos que ela pode correr, e experiência, como eu disse para vocês, isso é importante. A técnica ela pode ser feita de duas formas, parcial ou total. A técnica de fetotomia parcial, ela consiste em eu fragmentar o feto em poucas partes e fazer a sua retirada. A técnica de fetotomia total, ela vai seguir um padrão. Tá? E existe um modelo padrão de fetotomia, caso o feto venha na apresentação longitudinal anterior, ou outro modelo, caso ele venha na apresentação longitudinal posterior. Então, a técnica total, ela tem aí os pontos corretos de se fazer os cortes. A parcial também tem os mesmos pontos, só que, como o próprio nome já diz, eu não preciso fragmentá-lo por completo. Eu só fragmento aonde precisa para fazer sua retirada. Dentre as duas, a técnica mais utilizada é a técnica parcial, tá? Até porque a fetotomia total ela demanda muito mais tempo. Então, quanto mais tempo eu demoro nesse tipo de situação, pior é para aquela mãe e para a gente também. Chega uma hora que realmente cansa, a mãe entra em exaustão e fica difícil de continuar a executar a técnica. Então, boa parte das vezes, existem vários trabalhos que já comprovou que a técnica parcial ela é o suficiente para se resolver boa parte das distocias que necessitam de uma fetotomia. Inclusive, um dos trabalhos que nós temos, que é até citado no livro, é relacionado a grandes animais. Como eu disse para vocês, a fetotomia é feita em grandes, não em pequenos animais. Em pequenos animais vai para a cirurgia de cesariana. Em grandes já tem como optar por esse método, né? Existe um trabalho feito aí com 132 éguas que necessitaram da intervenção através da fetotomia, e dessas 132 éguas foi constatado que 80% dos casos de distocias, dos 100% que foram submetidos à fetotomia, se resolveram apenas pela técnica parcial. Então, ela resolve boa parte das vezes o problema do que está acontecendo ali com o produto, e eu não preciso ficar aí me cansando muito aquela mãe fazendo a técnica total. A execução da fetotomia pode ser feita tanto em decúbito quanto em estação, aproveitando o gancho desse mesmo trabalho que eu estou falando para vocês. Nele foi feita com 80% dos animais também em pé, não precisou deitar, então pode ser feito em pé, pode ser feito deitado. O que vai determinar se você vai fazer em pé ou deitado é o momento, é o seu exame obstétrico, a gravidade do caso. Existem mães que não conseguem ficar mais em pé porque estão exaustas. E existem aquelas que conseguem ainda manter estação e fica mais fácil de se realizar. Porque como ela está em pé, fica mais fácil o acesso. Quando ela está deitada, fica mais difícil devido à compressão das vísceras sobre o órgão, tá? E o feto também. Então dá para se optar pelas duas formas. Depende da situação. Os equipamentos e vestuários de forma adequada, como eu disse para vocês lá no comecinho da nossa aula, na aula anterior até, falei para vocês da importância da gente se proteger, porque a gente pode estar lidando com patógenos, com zoonoses, com riscos à nossa saúde também, por isso que o vestuário adequado é importante. O protocolo anestésico pode ser tanto geral quanto uma anestesia local. Então, a gente opta pela anestesia geral em extremos casos, apenas quando necessário, você vê que dá para fazer, e a fêmea não está ajudando, às vezes é muito agressiva, temperamental, não consigo lidar com o animal, ou pode-se fazer a técnica de anestesia local. Então, faz uma anestesia epidural para promover o relaxamento e não fazer com que ela dificulte através das contrações que ela faz durante o trabalho de parto, né? Então a gente cessa as contrações e fica tudo mais relaxado e mais fácil de se manipular ali atrás do animal. Então faz uma sedação geral, né? Uma sedação, e aí associado a isso uma anestesia local através da técnica epidural. Depois disso, água à vontade, sempre ter água à vontade, porque vai precisar lavar muito, sai muito sangue. Você precisa se lavar também para poder conseguir
enxergar e manipular da forma correta ali dentro do útero daquela mãe, e lubrificante também para promover a saída de uma forma mais fácil dos locais onde eu fizer os cortes. Então, preciso ter esse conhecimento prévio para executar. Quando eu for executar a técnica de fetotomia, a gente tem aí opções. Então, a fetotomia clássica é aquela fetotomia onde eu vou ter cerca de 8 a 7 cortes, dependendo da apresentação do feto, na hora que eu for fazer a técnica. Então, preparei o animal, fiz a sedação, né, com anestesia local, ou fiz anestesia geral, e aí eu vou começar a manipulá-lo. Quando o animal está vindo de frente, né, na apresentação anterior, são 8 cortes que são definidos pela fetotomia clássica. Então, imaginem esse animal saindo, né, de frente aqui através do canal do parto, mas ele não consegue sair por algum motivo lá vocês constataram, ele já está morto, não tem mais capacidade de ser retirado, que não através da fetotomia. Quando for fazer a fetotomia, esses são os pontos de corte que a gente tem definidos a partir da fetotomia clássica. Não é o método de escolha no dia a dia, não é o que se costuma fazer. Porém, né, os livros trazem essa informação e a gente tem que passar também a forma mais completa possível a vocês. Um dos cortes é na região aqui de carpo. Então, um detalhe importante é que quando for fazer a fetotomia, o recomendado é não fazer a fetotomia, as incisões, em região de ossos longos ou ossos que vão deixar pontas. Porque na hora de eu retirar aquele local que eu fiz o corte, caso tenha ali naquele lugar um osso muito comprido, muito pontiagudo, com pontas ósseas que eu cortei, ele corre o risco de lacerar o útero de dentro para fora daquela mãe. Aí aumenta o sangramento, eu vou ter uma segunda complicação, tá bom? Então sempre se recomenda fazer em regiões, por exemplo, aqui de articulação, como mostra esse primeiro corte. A gente tem um segundo corte na região de pescoço, um terceiro corte entre caixa torácica, um quarto corte no tórax propriamente dito, um quinto na região média do abdômen, um sexto corte na região final de abdômen, um sétimo corte entre aí sínfise púbica. Tá? O oitavo tá contando com aqui também, tá, pessoal? Nessa situação de apresentação anterior, como são cortes em separado, conta um de cada vez, não como eu fiz agora no começo, contei como um único corte aqui. Por isso que são 8, tá? Na apresentação posterior, a gente vai ter aqui o animal saindo com essa área, né, da região da entrada do útero daquela mãe, do canal do parto. Então, começando os cortes por aqui, a gente vai fazer um corte por vez aqui na região de tarso, de articulações, depois região de sínfise púbica, seguindo de trás para frente também terço final de abdômen, terço médio de abdômen, caixa torácica e pescoço. Aqui das 7 cortes que a gente faz na apresentação posterior. Essa é a fetotomia clássica. Porém, como eu disse para vocês, a gente acaba não optando por realizar esse tipo de técnica na maioria das vezes. Apenas em extrema necessidade, que eu não consigo tirar o feto com cortes parciais. A gente vai pela fragmentação total dele, que seria através disso. Esse aqui são os cortes parciais que a gente pode fazer quando a gente opta por uma outra técnica que não essa total. Então, aqui são algumas sugestões, algumas ideias de cortes recomendados para essas situações. A gente vai ter um corte aqui juntando região de membro torácico junto ao pescoço, como mostra na ilustração. Um corte oblíquo na região de tórax, na região final de abdômen, e um quarto corte na região aqui de sínfise púbica. Tá? Então são 4 cortes, menos quantidade e fica menos cruento, menos cansativo para todos que estão executando a técnica. Então tem os pontos corretos que os livros, que as literaturas, os trabalhos demonstram para a gente que a gente deve seguir, justamente pensando nas lacerações que eu posso ocasionar naquele animal e na otimização da técnica. Então, se eu seguir com os pontos corretos de incisão, de cortes, eu consigo retirar o maior número possível de membros, de partes do corpo daquele animal, sem precisar ficar fragmentando ele demais, por conta do risco que existe. Tá? Se ele tiver vindo na apresentação posterior, longitudinal posterior, a gente tem outros 4 cortes que são sugeridos.
região aqui de coxo femoral, também na região abdominal, na região torácica, cortes oblíquos, e aí o mesmo corte que é feito na imagem anterior é feito aqui. Só que por último, daí no caso, já que ele está vindo numa apresentação longitudinal posterior, aqui junto com o membro torácico e o pescoço dele, como mostra na ilustração. Aqui são ilustrações da execução da técnica. Então, quando a gente vai executar a técnica, a gente vai ter lá muito lubrificante no animal, a passagem do fetótomo junto à laçada do fio de serra vai ser feita aqui nas regiões do corpo do feto, como mostra aqui nessa ilustração, região de pescoço, por exemplo. Uma vez que eu passo a laçada em volta do pescoço do animal, eu preciso sempre colocar a minha mão e conferir se essa laçada, se o fio de serra não está beliscando, né? Não está envolvendo nenhum pedaço do útero, da mucosa uterina, porque imaginem que quando vocês forem fazer um movimento de serragem, vocês vão acabar machucando, incisando, cortando pedaços do útero, o que a gente não quer que aconteça. Então, passei a laçada, confiro se está tudo ok, aí eu faço os movimentos de corte. Alguém vai me ajudar, óbvio, né? Algumas pessoas vão ter que me ajudar a realizar a técnica em conjunto. Aqui na região de abdômen, então olha só, a laçada está sendo passada em volta do abdômen, coloca a mão, confere se está tudo ok, se não pegou nenhuma região de mucosa de útero, aí sim uma pessoa dá o apoio aqui no fetótomo e a outra pessoa fica fazendo os movimentos para fazer a serragem dessa porção do corpo do animal. Aqui, vocês reparem que eu posso utilizar de instrumentos que me auxiliam a manter uma certa fixação do feto, né, para não ficar se movimentando demais, como é o caso do gancho obstétrico. Então, lembram do gancho obstétrico que eu mostrei para vocês lá no auxílio ao parto, através da tração forçada? Ele também serve para isso, né, para dar um apoio. A gente passa o gancho em locais que ele consegue se manter aderido, para dar um apoio, alguém segura, enquanto que o outro faz a serragem aqui, serra essa parte do corpo do feto. Óbvio que vai sangrar bastante, vai ter bastante conteúdo que vai ficar dentro do útero daquela mãe. A técnica não para por aqui. Depois mesmo que eu executar a técnica, isso vai demandar muito ainda, muito cuidado em relação à mãe também. Numa apresentação longitudinal posterior, então aqui mostra um corte da região coxofemoral, como eu mostrei para vocês, né, numa ilustração anterior também. A passagem daqui da laçada em volta dessa articulação, confere sempre se não pegou nenhuma porçãozinha da mucosa, e aí faz os movimentos para fazer a serragem dessa porção aqui do corpo do animal. Aqui, região de tarso, né, nas articulações fica mais fácil de fazer esse movimento, a fetotomia, até porque são ossos ainda cuboides, cartilaginosos, que não se formaram por completo, então fica mais fácil de se fazer a técnica